ele que reafirmou que será candidato ao governo do estado. Ontem, o Republicano e seu partido publicou uma nota negando a sua candidatura pela sigla. Nós conversamos aqui a respeito desse assunto e nós temos o trechinho da fala do senador Cleitinho ontem à noite lá em Minas Gerais. Vamos acompanhar. Que o prazo seria até hoje, seria? Então o prazo está feito, eu sou candidato. É isso aí! Publicamente, só da sua relação com o Marcelo Ares, só da sua relação com o Marcelo Ares, que foi talvez o candidato. O Marcelo Ares pode me apoiar e eu apoiar ele também. E até muitas conversas que eu tive com o Marcelo Ares, ele disse já para mim que se eu viesse candidato a governador, ele queria me apoiar. Agora eu queria aqui publicamente falar pelos meus irmãos aqui, Eduardo e Gleice, o seguinte: eu vou deixar o povo escolher. Eu vou esperar até julho, início de agosto, que começa perto das eleições. Se eu continuar liderando pesquisa, é porque o povo quer. Então espero que essa direita que diz que precisa unir, agora una comigo. Boa. É isso aí, Agora que fique claro, viu, gente, que ó, o meu coração é pra todos. É pra quem é de direita, pra quem é de esquerda. Isso é só aí, fazer o ser. Ser de coração, você sabe o que é, viu? Agora eu não posso pedir voto ainda, mas a partir do dia 15 eu peço. Vamos lá então, né? Segundo então, aí nós tivemos aí esse primeiro turno, segundo turno para o governo de Minas Gerais, que foram testados aí pela pesquisa Real Big Data, que foi divulgada hoje, quinta-feira. O levantamento foi publicado em meio ao impasse sobre a candidatura do parlamentar, após os republicanos decidir barrar sua candidatura na disputa eleitoral. No principal cenário, nós temos ali, então, Cleitinho aparecendo bem à frente com 36%. E vamos ver como é que vai ficar as cenas desses próximos capítulos, se Cleitinho, de fato, vai seguir candidato, mesmo sem o apoio ali do seu partido Republicanos. E agora nós vamos direto para a nossa reportagem na rua. Vamos conversar, então, com a nossa repórter Camila Xavier. Olá, Marília, tudo bem? Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Pois é, a gente viu aí essa fala do senador Cleitinho, que até então era pré-candidato ao governo de Minas Gerais. A gente já vinha, lembra aqui que a gente já vinha falando há muito tempo com aliados de Cleitinho, pessoas que dialogavam com ele diretamente ali na direita e que falavam que, no fim das contas, eles achavam que Cleitinho não queria concorrer ao governo do estado de Minas Gerais, que ele estava esperando o momento certo para fazer esse anúncio. E depois que houve essa manifestação dele, essa fala, um dos pré-candidatos também ao governo de Minas Gerais, o Gabriel Azevedo, pelo MDB, se manifestou. Ele fez uma longa publicação nas suas redes sociais, no seu Instagram, falando que estava muito insatisfeito com a forma como esse assunto vinha sendo abordado, porque muitos pedidos de entrevista, pessoas que queriam repercutir essa notícia com ele, vinham junto fazendo alguma piada sobre os mineiros, dizendo que os mineiros são ardilosos, e aí ele aproveitou essa publicação para poder criticar essa abordagem, disse que isso não representa Minas Gerais e que ele acha que o Estado, que os mineiros devem ser levados a sério. Então aproveitou também aí para se manifestar não só sobre essa fala de Cleitinho, mas também a forma como o assunto vem sendo abordado. Marília. É isso, Camila Xavier, muito obrigada. Camila volta com a gente amanhã. Até lá mais, Camila. Agora eu vou chamar os meus colegas, Felipe Monteiro, Mano Ferreira. Ontem nós falamos incessantemente sobre Cleitinho. Conversamos também com o nosso diretor da sucursal de Minas Gerais, Rafael Veleda, sobre esse tema. Todo mundo atrás de Cleitinho. Cadê Cleitinho? Cadê Cleitinho? Ninguém encontrava ele. Até que à noite ele fez uma coletiva ali e trouxe pra gente que é candidato. Felipe Monteiro, será que você vai pagar o nosso almoço? Eu acho que quem vai pagar vai ser o Mano, hein? Quem vai pagar vai ser o Mano, porque eu vou ganhar essa aposta. Eu apostei ontem, para quem não estava aqui ouvindo a gente, que o Cleitinho seria candidato, né? O partido político Republicanos fez aquela carta muito mais para criar limites, né, do Cleitinho, negociar com o Cleitinho, do que para tirar o Cleitinho fora do baralho. Sem sombra de dúvida, um candidato viável, né, como o Cleitinho em Minas Gerais, sem juízo de valor sobre as qualidades e defeitos dele, não dá para um partido político deixar de lado, né? Então eu creio que o Cleitinho deve sim, né, ser o candidato e ganharia a aposta do Mano, hein? Então o Mano vai pagar pizza para todo mundo aí do Metrópolis, hein? O meu raciocínio Não, pizza é o não, hein? seguinte. Não vem com pizza pra gente, não. Pizza não.
Vamos escolher o cardápio, porque o PT que vai pagar. Eu pago o que quiser. O meu raciocínio é o seguinte: a gente está vivendo uma transformação da lógica de poder no Brasil, com um aumento do protagonismo das funções de deputado federal e senador. Para a maior parte dos partidos, faz muito mais sentido estratégico nesse momento concentrar os seus recursos de fundo eleitoral, por exemplo, para investir em candidaturas para deputado federal. Por quê? Porque os deputados federais, eles, ao mesmo tempo que essa votação define a fatia do fundo partidário e do fundo eleitoral que cada partido vai ter direito, também são os detentores das emendas parlamentares, que representam uma porção cada vez maior do orçamento público brasileiro. Quando você fala de investir numa candidatura ao executivo, que é uma campanha cara, você precisa ter, no mínimo, uma noção de fidelidade por parte do candidato, de que, uma vez eleito, ele vai compartilhar o poder com a estrutura do partido. Senão, essa situação passa a ser um investimento de dinheiro perdido, digamos assim, do ponto de vista do dirigente partidário. E, por isso, eu acredito que o nível de insatisfação que foi exposto pelos republicanos, na prática, mostra uma desconfiança com o Cleitinho como um político que não é capaz de jogar em equipe. E se não é capaz de jogar em equipe, o que é que garante aos republicanos que, uma vez ele sendo eleito, isso traria vantagens efetivas para este grupo político? Por isso, me parece que mais do que uma colocação de limite no Cleitinho, pelo prazo, pelo timing que estamos falando de tudo isso, parece efetivamente uma decisão dos republicanos de evitar esse desgaste, de negar a chapa, de negar a legenda para a candidatura de Cleitinho em função de não ter a confiança de que ele, apesar de estar muito bem na pesquisa, de que vale isso para os republicanos, se ele pode, uma vez eleito, sair do partido no dia 1º de janeiro. Então, eu acho que o raciocínio dos republicanos foi muito mais por essa linha. Vamos ver o que vai acontecer. O prazo está se encerrando, né? Vamos ter que ter os registros de candidatura e, até agora, temos a palavra do Cleitinho contra a palavra do partido, mas quem lança a candidatura oficialmente no Brasil é o partido político. Isso é um monopólio dos partidos. É isso, né? Eu acho que nós estamos ali com um prazo muito apertado e a decisão não é apenas pelo governo de Minas Gerais, envolve muito mais, né? São estratégias que os partidos precisam lançar, existem ali palanques que precisam ser montados. Minas Gerais é um colégio eleitoral muito importante. Ontem nós trouxemos Rafael Veleda, que trouxe para a gente ali os detalhes da importância de Minas Gerais para a corrida presidencial, mas nós temos ele, como o Mano bem trouxe para a gente, a questão envolvendo a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, como é que eles vão montar ali as bancadas estaduais também. Pode falar, Felipe. Só contrapor o que o Mano colocou, é claro que o partido político é importante ter um fundo partidário e um fundo político muito forte. Isso só se faz com uma bancada na Câmara dos Deputados e Senado Federal muito forte também. Agora, não dá para negar, né, que o republicano, se conseguir fazer o estado de São Paulo, se conseguir fazer Minas Gerais, que é os principais colégios eleitoral do Brasil, né, vai se fortalecer muito como partido político em nível nacional. E mais do que isso, tendo candidato a governo com força como Cleitinho, isso vai ajudar muito a catalisar a campanha de deputados federais do Republicanos de Minas Gerais. Eu não tenho dúvida que Republicanos vai ganhar muito mais fazendo uma bancada de deputado federal forte, com candidato ao governo forte, que ganha as eleições, ou ter a condição de ganhar as eleições em Minas Gerais, do que não ter candidato em Minas Gerais. Essa é a grande questão. Então, o que eu coloco aqui é que um candidato forte como Cleitinho, né, ao que a pesquisa indica, né, tem 27% das intenções de voto, ajuda e muito o Partido Republicanos a ganhar as eleições para deputado federal, fazer uma bancada grande, gastando bem menos do que gastaria com o fundo partidário. Essa é a questão. E aí, Mano, eu coloco para você o seguinte, essa é a minha tese. A minha tese é que os republicanos fez essa carta, né, muito mais para criar limites
ao Cleitinho, negociar com o Cleitinho, do que para tirar o Cleitinho do jogo. Essa é a tese que eu coloco aqui, e é por isso, mano, que eu vou ganhar a aposta com uma certa facilidade. Tá, é importante também, eu vou só chamar um rápido intervalo comercial para quem está acompanhando a gente na TV, mas a gente continua com o nosso debate aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? É importante trazer também que só um detalhe antes da gente mudar de assunto, porque existe esse debate sobre a formação das bancadas, governo do estado, deputado, senador, mas a dívida pública total de Minas Gerais, ela está em torno de 206,6 bilhões de reais. Até 2029, essa dívida pode chegar ao valor de mais de 211 bilhões de reais. Esses são dados da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Ontem, Rafael Veleda trouxe para a gente que o Estado ele não está bem das pernas financeiramente. Então, quem for assumir o governo de Minas Gerais tem um grande desafio pela frente, que é a questão da dívida pública do Estado. Então, você que é eleitor de Minas Gerais, é importante também prestar atenção nas promessas que são feitas por esses candidatos, seja ele Cleitinho, seja ele quem for que esteja fazendo essa campanha eleitoral. Tá bem? Agora nós vamos mudar de assunto.